Nosso estudo de hoje é lição 13 do livro Irmão e tem por título No Culto da Caridade. Aprendamos a auxiliar para que a nossa dádiva não se transforme em espinho envenenando as chagas alheias. A caridade não surge apenas na doação de ordem material, é serviço de cada instante e apoio de cada dia. Não comentes o mal para que o mal não se estenda, não te refiras à sombra para que a sombra te não envolva o caminho. Aos pés dos semelhantes, cala o impulso da maldição que começa na leviandade e na crítica. Se junto aos doentes, não te reportes a enfermidade. Se respirando entre ignorantes, não reproves aqueles que ainda se movimentam nas trevas. Não insistas destacando a perversidade e o infortúnio, embora a vida nos determine o dever de extinguir a penúria e sanar a dor. Lembra-te de que é preciso esquecer a própria superioridade para que a lição não se converta em orgulho e que é necessário ofuscar o nosso propósito de evidência para que o ensejo da luz favoreça os necessitados de confiança. Não vale socorrer desesperando ou ferindo. Quase sempre a carência do próximo prescindirá do teu ouro, desde que saibas soerguê-la ao teu próprio nível, a fim de que se dignifique para o trabalho e se restaure para o sol da esperança. Ocultar a mão esquerda para que a mão direita não te conheça a beneficência não é simplesmente atitude de respeito e fraternidade na assistência comum, mas também apelo do Cristo à nossa humildade para que nos amparemos reciprocamente, sabendo que a fraqueza dos caídos de hoje pode ser a nossa fraqueza nos embates da alma que a vida nos oferecerá de futuro, e que apenas praticaremos o amor em nos compreendendo e ajudando uns aos outros por verdadeiros irmãos. Mais uma vez, dentro das várias faces do estudo da caridade, que no Livro dos Espíritos aparece para a gente. O que é a caridade segundo entendia Jesus? Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência com as imperfeições alheias. Aí o Emmanuel vem falar para a gente, olha, a caridade não surge apenas na doação de ordem material, não. Você vai ter muito mais caridade aprendendo a controlar a língua, aprendendo a dosar, sabendo fazer a crítica da maneira correta. Esse que é o grande segredo. Você pode falar a mesma coisa de duas maneiras diferentes, e uma maneira ser completamente agressiva e a outra ser uma maneira compreensiva. A mesma frase, mas dependendo da entonação e principalmente do sentimento que você coloca nas palavras. Me lembro, sim, de um companheiro dentro da casa espírita que na visão dele, ele achava que essas coisas devem ser faladas mesmo, que tem que incomodar a gente, tem que falar do nosso defeito. Mas quase não se falava do defeito dele e, ao mesmo tempo, nós, outros companheiros, tínhamos muito cuidado quando fôssemos falar do defeito dele ou praticamente não falávamos do defeito dele. Até que um dia teve um companheiro também, que faz parte de diretoria de casa espírita, que ele saiu muito aborrecido e falou, o meu defeito foi esse, tudo bem, mas eu nunca briguei com ninguém. Aí começou a falar dos defeitos desse outro, que, segundo até os relatos, era brigão, estava sempre arrumando briga, lutava karatê, fazia e acontecia antes de ser espírita. E a gente ficou pensando, gente, tem um momento que se você for duro demais na crítica que você está fazendo, você mais afasta a pessoa e perde até a confiança e perde até a oportunidade de diálogo com aquela pessoa do que estar ajudando aquela pessoa de maneira específica mesmo. Então o Emmanuel vem falar para a gente, em primeiro lugar, não vamos ficar comentando mal para que o mal não se estenda. Ele pode bater na gente parar, daqui eu não vou ficar multiplicando. Fala, não te refiras à sombra para que a sombra te não envolva o caminho. Uma frase que marcou muito nossa vida aqui. Se você ficar olhando para o fundo do poço vai começar a olhar para você também. Aí depois ele bota aos pés dos semelhantes, cala o impulso da maldição, que ou começa na leviandade, a simples atitude de você falar mal mesmo de alguém, ou então na crítica também. A crítica eu fiquei pensando assim, mas peraí, Jesus não tinha também as críticas? Jesus várias vezes não se referiu a não faça igual os fariseus. Se você somente amar os amigos, você vai estar fazendo igual a eles. O segredo é aprender a amar os inimigos também. E em vários momentos Jesus utilizou como comparação
cegos guiando cegos. Mas a gente pergunta e espera que vocês respondam aí por conta própria. Será que de Jesus saía alguma leviandade, alguma crítica destrutiva, alguma agressividade do mestre? Ou o mestre será que não falava de maneira lúcida para chamar a atenção, para poder esclarecer e ter uma base de comparação para a gente? Então, até esse ponto também, a gente tem que saber muito bem quando vai conversar, ou então quando for falar uma crítica, falar, mas fulano também tem isso, isso de bom. Né? Todo mundo aqui na Terra tem lado sombra e tem lado luz. Eu ficaria muito chateado se alguém depois só se referisse a mim lembrando do meu lado sombra. Fala, poxa, você não viu que eu tenho alguma coisa de bom também, não? E aí Jesus mesmo, né, dentro dos seus exemplos, fala, ele está o tempo todo olhando para o lado positivo, incentivando o lado positivo, porque quando a gente começa a colocar nossa virtude em evidência, os defeitos, os vícios, eles vão se tornando secundários e vão diminuindo, sendo abafado, abalado aos poucos. Então, o Emmanuel fala para a gente, olha, realmente, ó, não insistas destacando a perversidade ou o infortúnio, embora a vida nos determine o dever de distinguir a penúria e sanar a dor. Mas lembra-se de que é preciso esquecer a própria superioridade. Então, o segredo que eles sempre falam para a gente, em primeiro lugar, vamos antes fazer uma crítica a nós mesmos. Será que a gente não merece mesmo a mesma crítica que está sendo feita a outra pessoa? E muitas das vezes não vai ser, porque, na verdade, o que vai causar mais desconforto na gente era aquilo que a gente há muito pouco tempo fazia, mas descobriu o mal e pegou uma certa arrogância, uma certa repugnância aquilo ali. Então, quando a gente vê alguém fazendo, isso já é uma coisa de psicologia profunda. Aquilo que eu tenho repugnância mesmo é porque eu tenho um passado muito próximo com aquilo ali. Aí eu acabo fazendo um comentário muito duro. E esse comentário a gente vai sempre pensar assim, né? O que eu faria se quem estivesse cometendo aquele ato fosse a pessoa que eu mais amo? Um filho meu, o cônjuge, sei lá, alguém que você ama muito. O que eu faria? Você teria maneiras diferentes, não tão duras, mas enérgicas, sim. Eu acho que o grande segredo nosso, enquanto cristão, é a gente aprender a ser enérgico sem ser agressivo. Ser enérgico com amor. Então ele coloca aqui, ó, não vale socorrer desesperando ou ferindo. Quase sempre a carência do próximo prescindirá do teu ouro, desde que saiba erguê-lo ao teu próprio nível, a fim de que se dignifique para o trabalho e se restaure para o sol da esperança. Agora, a gente também tem uma coisa curiosa, né? Por que é que instituições, podemos chamar assim, como os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, por que é que eles deram certo, essas instituições deram certo? Porque ali você vai ouvir pessoas que vivem a mesma experiência que você está vivendo. Então, quando a pessoa começa a falar do problema dela, você se identifica e fala, é isso também que eu sinto. Ou então, caramba, não cheguei nesse ponto, ou então, já passei por isso aí, já estou melhor. Mas quando você encontra pessoas que experimentam a mesma coisa, você se sente à vontade para chegar perto da pessoa e incentivar, olha, luta, porque essa primeira fase é difícil, mas depois que você conseguir isso, hoje eu estou vivendo essa experiência assim, eu sei muito bem, então evita o primeiro gole, é muito legal, né? Ao invés de você ficar recebendo críticas, às vezes, de pessoas que não estão tendo a mesma experiência que você, e mais ainda, esse mundo tem uma coisa curiosa, né? A gente entra em embate com uma pessoa que o pecado dela é diferente do meu. Porque para estar aqui nesse mundo não tem ninguém perfeito. Mas por eu já ter superado uma determinada coisa, eu critico no outro que não superou ainda, quando ele já tem até virtudes que eu ainda não conquistei ainda. Mas eu estou focado naquela específica que me incomoda ainda, que me irrita ainda. Quando chega a esse ponto, a única coisa que o Emmanuel está pedindo para a gente, ocultar a mão esquerda para que não saiba a mão direita, não é só para beneficência material, não. É também a nossa humildade, para que a gente se ampare reciprocamente, sabendo que a fraqueza dos caídos de hoje pode ser a nossa fraqueza lá na frente, a gente não sabe das nossas provas no futuro. E assim como alguém está estendendo as mãos para a gente hoje, a gente quer também que alguém estenda as mãos para a gente quando a gente estiver no meio do naufrágio. Então vamos fazer a nossa parte, né?
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.